Presta muita atenção nisso aqui, fiel, porque o que está acontecendo agora nos bastidores do Corinthians pode mudar completamente o rumo do time nos próximos meses. Não é força de expressão, não é exagero, é um movimento silencioso que já começou e que pouca gente percebeu. Enquanto a maioria olha apenas para o resultado do último jogo, o clube trabalha nos bastidores com um plano que envolve decisões grandes, estratégicas e conectadas. Goleiro, volante afastado, zagueiro experiente e até renovação de estrela internacional. Tudo isso ao mesmo tempo. E o mais importante, nada disso é aleatório. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like. Isso fortalece demais o nosso trabalho e faz esse conteúdo chegar a mais corintianos que querem informação de verdade, com bastidor, análise e sem enrolação. O Corinthians voltou a olhar com muita atenção para uma posição que sempre carrega pressão máxima: o gol. Internamente, a diretoria passou a monitorar um goleiro jovem, mas já testado em alto nível no futebol brasileiro. A ideia é clara: segurança imediata sem abrir mão de potencial de crescimento, um perfil que consiga assumir responsabilidade desde o primeiro jogo e ao mesmo tempo represente um ativo importante pensando no futuro do clube. Esse movimento diz muito sobre o momento do Corinthians. O clube não quer mais apenas apagar incêndios. A estratégia agora é evitar problemas antes que eles explodam. A avaliação interna é simples e direta. Um goleiro confiável muda completamente o comportamento de todo o sistema defensivo. Os zagueiros jogam mais tranquilos, o time erra menos, a saída de bola melhora e a confiança coletiva cresce. Não é só uma contratação pontual, é uma decisão estrutural. Enquanto isso, uma outra situação segue gerando incômodo nos bastidores e já passou da fase de simples problema logístico: o caso José Martinez. O volante venezuelano continua sem se apresentar ao Corinthians por não conseguir deixar a Venezuela, em meio à crise política e à falta de liberação do passaporte. Ele já perdeu a disputa da Supercopa Rei e segue fora do dia a dia do clube. Esse cenário gerou ruído interno, desconforto e até brincadeiras entre companheiros, mas o ponto mais importante veio agora. Dorival Júnior falou e falou com muita clareza. Em entrevista ao jornalista Rodrigo Vessoni, o técnico deixou claro que não tem poder para afastar o jogador quando ele retornar. Segundo Dorival, Martinez é atleta do clube e não pode ser simplesmente excluído. Ao mesmo tempo, o treinador foi transparente ao dizer que a situação poderia ter sido evitada com mais cuidado por parte do jogador. Ele deixou claro que entende o contexto vivido na Venezuela, mas também destacou que Martinez é um profissional experiente, acostumado a viagens e consciente dos riscos de deixar o passaporte vencer. Essa fala muda completamente a leitura do caso. Não existe proteção cega, mas também não existe condenação pública. Existe responsabilidade, e isso revela muito sobre o perfil do treinador e sobre o ambiente que o Corinthians tenta construir neste momento. Um ambiente firme, sem ser irresponsável, humano, sem ser permissivo. No meio desse cenário, surge uma informação que pegou muita gente de surpresa nos bastidores. Um intermediário procurou a diretoria corintiana para tratar de uma possível renovação de Memphis Depay. O contato aconteceu durante a estadia da delegação em Brasília, na final da Supercopa Rei. Esse detalhe não é pequeno. Ele mostra que o Corinthians voltou a ser um polo de interesse, mesmo vivendo um período de reorganização financeira. E não para por aí. A diretoria também voltou a analisar o mercado em busca de um zagueiro experiente. O nome da vez é Lucas Veríssimo, um jogador que já passou pelo clube, tem um aval total de Dorival Júnior e reúne características muito valorizadas pela comissão técnica: boa saída de bola, leitura de jogo apurada e posicionamento. Atualmente no futebol do Catar, Veríssimo soma 12 partidas na temporada, o que indica ritmo de jogo e possibilidade de adaptação rápida. Esse detalhe pesa muito na análise, porque o Corinthians busca jogadores prontos para competir, não atletas que precisem de meses de preparação. Enquanto tudo isso acontece, outros clubes também observam peças do elenco corintiano. O Atlético Goianiense, por exemplo, fez contato pelo lateral Hugo. A resposta do Corinthians foi direta: não
não há interesse na saída, ele é visto como reposição imediata de Matheus Bidu, mesmo com atuações irregulares. A diretoria também não descarta retomar conversas com Fabrício Angileri, que segue livre no mercado, mas deixou uma condição clara: redução nas pedidas. O Corinthians não será refém de negociações fora da sua realidade financeira. Percebe como tudo se conecta. O Corinthians está ativo no mercado, mas com critério. Observa, analisa, conversa, mas não avança sem convicção. E é exatamente isso que nos leva ao ponto mais intrigante de todos. Entre tantas movimentações, um nome começa a ganhar força nos bastidores para assumir um papel central no futuro do time. Um goleiro jovem, seguro, bom com os pés, decisivo em jogos grandes e que enxerga o Corinthians como um salto gigantesco na carreira. Na próxima parte, eu vou te contar quem é esse goleiro, porque ele agrada tanto a diretoria e como essa possível contratação pode redefinir a posição no Corinthians pelos próximos anos. Se você quer entender tudo antes da maioria, comenta aí e fica comigo. O nome que começou a ganhar força nos bastidores do Parque São Jorge é Gabriel Grando, goleiro do Grêmio. Jovem, mas longe de ser inexperiente. Internamente, o Corinthians avalia que ele já passou da fase de promessa. Grando é visto como um atleta pronto para assumir responsabilidades imediatas, algo raro no mercado brasileiro atual, principalmente para a posição de goleiro, e ao mesmo tempo ainda possui margem clara de evolução, o que o transforma em um ativo estratégico pensando no médio e longo prazo. Esse equilíbrio entre presente e futuro é exatamente o que a diretoria busca neste momento. Pessoas envolvidas diretamente na análise apontam 3 fatores que pesam muito a favor de Grando: regularidade, maturidade emocional e desempenho sob pressão. Ele já atuou em jogos decisivos, enfrentou ambientes hostis, estádios cheios, cobranças pesadas e demonstrou tranquilidade em momentos críticos. Para um clube como o Corinthians, isso não é detalhe, é requisito. Outro ponto que agrada bastante a comissão técnica é o jogo com os pés. O futebol moderno exige cada vez mais que o goleiro participe da construção desde trás. Grando tem boa leitura, sabe sair jogando curto ou longo e raramente se desespera quando pressionado. Isso amplia as possibilidades táticas do time e facilita o trabalho de quem está à frente da defesa. Nos bastidores, a avaliação é clara: um goleiro seguro muda completamente o comportamento defensivo, a zaga joga mais alta, os laterais se projetam com mais confiança e o time passa a errar menos em momentos decisivos. Não é apenas sobre defender chutes, é sobre liderança silenciosa. Pessoas próximas ao jogador indicam que ele vê com bons olhos uma possível transferência para o Corinthians. A leitura é simples: vestir a camisa alvinegra representa um salto enorme de visibilidade, cobrança e projeção nacional e internacional. É o tipo de desafio que acelera a carreira e testa o atleta em seu limite máximo. Grando entende isso e não se assusta com o peso da camisa. Pelo contrário, enxerga como oportunidade. Do lado do Corinthians, essa possível negociação é vista como um movimento estratégico. Não se trata de uma contratação para apagar incêndio ou responder à pressão externa. É uma aposta calculada, pensada dentro de um planejamento mais amplo para a próxima temporada. E para a reestruturação do elenco, claro que nada é simples. O Grêmio sabe o valor que tem nas mãos. Não existe ingenuidade no mercado. Qualquer avanço depende de condições financeiras viáveis, criatividade na negociação e, principalmente, convicção de que o negócio faz sentido dentro do novo modelo de gestão. E enquanto essa análise segue em curso, o ambiente interno do Corinthians continua passando por ajustes importantes. A situação de José Martinez permanece indefinida, o volante ainda não conseguiu deixar a Venezuela, segue sem se apresentar e já perdeu compromissos importantes como a Supercopa Rei. Dorival Júnior mantém um discurso equilibrado, não afasta, não expõe, mas também não passa pano. A mensagem para o elenco é clara: todos têm espaço, mas responsabilidade é inegociável. Esse tipo de postura começa a moldar um novo Corinthians, um clube que tenta ser firme sem ser irresponsável, que busca reforços, mas não se desespera, que entende o peso da camisa, mas também os limites financeiros. É exatamente nesse contexto que o mercado passa a ser analisado com ainda mais cuidado.
Cada nome que surge precisa fazer sentido técnico, financeiro e estratégico. Caso contrário, a diretoria prefere recuar. Na próxima parte, a gente vai entrar ainda mais fundo nos bastidores dessas negociações, entender por que o Corinthians voltou a discutir a chegada de um zagueiro experiente, como a possível renovação de Memphis Depay entrou na pauta e de que forma tudo isso se conecta ao novo modelo de gestão do clube. Fica comigo, porque a próxima parte revela detalhes que pouca gente está percebendo agora. Enquanto o mercado observa o Corinthians com mais atenção, internamente o clube tenta equilibrar duas pressões que nunca dormem no Parque São Jorge, a esportiva e a financeira. E é exatamente nesse ponto que entram decisões importantes que estão sendo discutidas longe dos holofotes. Uma delas envolve a zaga. O nome de Lucas Veríssimo voltou a circular com força. Não é novidade, mas agora o cenário é diferente. Dorival Júnior aprova o perfil, zagueiro experiente, boa saída de bola, leitura de jogo acima da média e capacidade de atuar sob pressão. É exatamente o tipo de defensor que o treinador gosta para sustentar um time mais alto, organizado e menos reativo. O Corinthians entende que precisa de alguém pronto, não dá mais para apostar apenas em adaptação longa. A temporada exige resposta imediata e regularidade. Por isso, nem o debate interno gira em torno de custo-benefício. Veríssimo teria ritmo, vivência internacional e chegaria sabendo o peso da camisa. Isso reduz riscos esportivos. O problema, como quase sempre, está no modelo do negócio. A diretoria não quer repetir erros do passado. Contratos caros, longos e engessados deixaram marcas profundas. Qualquer avanço passa por empréstimo viável, salário dentro do teto e segurança jurídica. Sem isso, a conversa simplesmente não anda. A palavra que define esse momento é cautela. Outro tema que chamou atenção nos bastidores foi a movimentação envolvendo Memphis Depay. Um intermediário procurou a diretoria durante a Supercopa Rei para sondar uma possível renovação. Isso surpreendeu dirigentes, não porque o jogador não agrade, mas porque o momento exige leitura fria e planejamento. Memphis é um ativo importante, nome forte, impacto esportivo, peso de marketing e liderança em campo. Ao mesmo tempo, é uma decisão que precisa estar alinhada com o Corinthians que está sendo construído agora. E esse ponto é central. O clube tenta deixar para trás o modelo de decisões impulsivas. Dorival Júnior, nesse contexto, tem sido muito claro. Ele quer elenco equilibrado, não apenas titulares fortes, mas um banco que sustente o nível competitivo ao longo da temporada. Por isso insiste tanto em reforços pontuais. Não é luxo, é sobrevivência em competições longas e desgastantes. A diretoria entende o pedido do treinador, mas também sabe que não pode dar passos maiores do que as pernas. O trauma financeiro ainda está muito vivo dentro do clube. É exatamente aí que começa a aparecer uma mudança de mentalidade que aos poucos fica visível. O Corinthians de hoje prefere perder uma negociação do que errar outra vez. Prefere ser criticado por não contratar do que virar refém de contratos ruins no futuro. Isso incomoda parte da torcida. Gera ansiedade, pressão e cobrança diária, mas também começa a desenhar um novo padrão de gestão, um Corinthians que tenta se posicionar melhor no mercado, valoriza seus ativos, endurece negociações e analisa perfil antes de nome. Quando o clube volta a ser citado e observado fora do país, como vem acontecendo recentemente, isso só aumenta a responsabilidade. Agora não é apenas o torcedor que observa, é o mercado inteiro. Outro exemplo claro dessa postura apareceu na situação do lateral Hugo. Mesmo com atuações irregulares, ele foi sondado e a resposta foi imediata. Não está à venda. A leitura interna é simples. Ele é reposição direta em um setor sensível e enfraquecer o elenco no meio da temporada seria um erro estratégico. O mesmo vale para outras posições. O Corinthians tenta corrigir lacunas sem desmontar o que já tem. E enquanto algumas situações avançam e outras travam, o ambiente interno segue sendo ajustado. A condução do caso José Martinez é simbólica. Dorival não criou crise pública, não expôs o atleta, mas também não normalizou o problema. Isso fortalece o vestiário. A mensagem é direta. Aqui existe espaço, mas existe responsabilidade. Esse tipo de postura começa a moldar a cultura do grupo. Tudo isso aponta para um Corinthians que tenta se tornar menos reativo e mais
estratégico, menos refém de pressão externa e mais fiel a um plano. Esse processo não é rápido e nem indolor. Exige paciência, convicção e coragem para dizer não, mas começa a desenhar um caminho diferente daquele que o clube seguiu nos últimos anos. Na próxima e última parte, a gente vai amarrar todo esse quebra-cabeça. Entender se o Corinthians está realmente pronto para sustentar esse novo modelo, quais riscos ele traz, o que pode mudar nos próximos meses e como todas essas decisões se conectam dentro e fora de campo. Fica comigo, porque agora tudo começa a fazer ainda mais sentido. Chegamos ao ponto em que tudo se conecta: mercado, bastidor, postura da diretoria, pedidos do treinador e a imagem que o Corinthians começa a reconstruir fora do Brasil. Nada disso é isolado. Tudo faz parte de um mesmo movimento. O Corinthians tenta deixar de ser um clube reativo para se tornar um clube estratégico, e essa mudança altera completamente a forma de agir no mercado. Durante muito tempo, o clube reagiu à pressão da torcida, ao barulho externo e às oportunidades que surgiam de última hora. Hoje, a tentativa é outra: antecipar cenários, planejar decisões, reduzir riscos. O interesse em um goleiro jovem, mas já rodado, segue exatamente essa lógica. A comissão técnica entende que a posição exige estabilidade imediata, mas também visão de futuro. Um goleiro confiável muda o comportamento de toda a defesa, dá segurança, reduz erros, melhora a saída de bola e traz tranquilidade em jogos grandes. Por isso o perfil analisado agrada tanto. Não é aposta crua, é um jogador que já viveu pressão, já foi testado em jogos decisivos e demonstra maturidade acima da média para a idade. Internamente, a avaliação é que esse tipo de perfil pode assumir protagonismo sem sentir o peso da camisa. Isso faz diferença em um clube onde a cobrança nunca para. Ao mesmo tempo, a diretoria mostra firmeza em outras frentes. O caso do lateral Hugo é emblemático. Houve sondagem, mas a resposta foi clara: não está à venda. Mesmo com oscilações, ele é peça importante no elenco e reposição direta em um setor sensível. O Corinthians não quer enfraquecer o grupo no meio da temporada. Esse tipo de decisão mostra que o clube começa a pensar mais no conjunto do que em soluções pontuais. A condução da situação de José Martinez segue a mesma linha. Dorival Júnior foi transparente, não afastou, não expôs, não criou conflito público. Ao mesmo tempo, deixou claro que responsabilidade é inegociável. Isso fortalece o ambiente interno. O Corinthians tenta resolver problemas sem transformar tudo em crise. Parece simples, mas é algo que o clube não conseguiu fazer por muito tempo. Nada disso significa que está tudo resolvido. Ainda existem carências claras, limitações financeiras e decisões difíceis pela frente. O novo modelo traz riscos. Dizer não ao mercado pode custar críticas. Apostar em planejamento pode gerar impaciência, mas também traz algo que o Corinthians perdeu nos últimos anos: coerência. E essa coerência começa a refletir fora de campo. Quando o clube passa a ser citado, observado e analisado internacionalmente, cada decisão ganha mais peso, cada erro custa mais, mas cada acerto também vale mais. O desafio agora é sustentar esse caminho, não se empolgar demais quando surgem elogios, não se fechar quando surgem críticas, seguir um plano. Se o Corinthians conseguir manter essa postura, proteger seus ativos, contratar com critério e usar bem o elenco que tem, o clube pode iniciar um ciclo mais saudável. Não de explosão imediata, mas de crescimento consistente, um Corinthians mais equilibrado, competitivo e respeitado. A ansiedade do torcedor é natural, a cobrança faz parte da história do clube, mas também é impossível ignorar o preço que já foi pago por decisões impulsivas no passado. Talvez agora seja o momento de fazer diferente, de construir com mais cabeça fria e menos improviso. E agora eu quero saber de você, fiel. Você acredita nesse novo Corinthians mais cauteloso e estratégico, ou acha que o clube deveria arriscar mais no mercado para buscar um salto imediato? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente fala como torcedor, mas com análise, bastidor e verdade. Vai, Corinthians!